Previdência, o que é essa reforma da Previdência? Para que serve essa reforma da Previdência? Quem ganha com a reforma da Previdência? Qual o objetivo da reforma da Previdência? A gente sabe que a Previdência ela está garantida na Constituição Brasileira, na Constituição de 1988, e ela faz parte da Seguridade Social, e ela é um tripé, onde dentro da Seguridade Social está garantido a Previdência, a saúde e a assistência social. De onde vem o dinheiro para a Previdência? Conforme a Constituição Brasileira, se nós usássemos o dinheiro de arrecadação para os fins da Previdência, claro que ela é superavitária, ela é positiva, né? Então, o que o governo faz? Ele arrecada em INSS, o PIS, o COFINS, o antigo PASEP, os impostos diretos e indiretos. E, a partir daí, vem a aposentadoria, que não é até com a idade mínima de 65 anos. O governo tem uma proposta para 49 anos, escravizando o povo brasileiro, porque quem que vai fazer a sua faculdade, termina de estudar com 19, 20 anos, até ele entrar numa faculdade vai para os 25, 26, ele vai fazer um concurso público, ele vai começar a trabalhar com 28, 30 anos no máximo, mais 49, vai para 80 anos. Isso é pior que a Lei Áurea. Então, o governo criou dispositivos para desviar o dinheiro da DRU. Eu sempre falo nos hangouts, João, que existem dois tipos de crime. Aquele crime que você está à margem da lei, que é o crime, vou roubar uma galinha, vou assaltar ali, esse é o crime que você está à margem da lei. E existe um outro crime que você pega a caneta e legaliza um crime, que é isso que o Congresso Nacional faz. Então, o Congresso Nacional usou, na época do Fernando Henrique Cardoso, voltou agora com a DRU, desvirculação da receita da União. A DRU pega o excedente da arrecadação da Previdência, da Seguridade Social, e desvia para pagar os juros da dívida pública. Se não bastasse isso, a dívida pública ela representa um gasto de 47,75% de tudo que o Brasil... Então, imagina você, caro ouvinte, nós ganhamos R$1.000, um exemplo. Então, quase R$500 nós vamos pagar com a agiota. Agora, quem fechou esses contratos com a agiota? E para onde vai o restante do dinheiro? 45 milhões de pessoas recebem o Bolsa Família. Quem está pagando é você, trabalhador, é você, aposentado. E as bolsas prostituta, e as bolsas refugiado, e as benécias dos parlamentares, que se aposentam com idade mínima de 50 anos, João, com 8 anos de mandato, com 180 dias... O senador, para se aposentar, precisa de 6 meses. 6 meses, 180 dias, exercendo o cargo, ele já pode requerer, como você falou, a aposentadoria. Ele coloca o primeiro suplente, aí ele coloca o segundo suplente, e todos se aposentam, os 3 em um mandato. E quem está sustentando é você, trabalhador. Então você percebe que a Previdência ela é superavitária. E aí vem as benécias das bolsas. Nós não temos nada contra a bolsa, mas elas têm que ser temporárias, porque a melhor inclusão social é o emprego, é o trabalho, que dignifica a família, dignifica o ser humano. Então, o governo usa as DRU. Agora, vamos lá. Se a aposentadoria fica com 49 anos, isso vai abater direto na classe média, ou seja, mais um passo do mecanismo de socialismo, comunismo, para acabar com a classe média. A classe média não vai conseguir se aposentar, vai trabalhar, e ela vai procurar o quê? Uma previdência privada. Essa previdência privada está em nome dos bancos particulares, que são as instituições que menos contratam, que menos pagam os impostos e que mais lucram nesse país. E você fica imaginando para quem o Congresso está trabalhando. Se não bastasse isso, eu vou abrir um aspas aqui para contar uma história. Vocês lembram quando Luiz Inácio Lula da Silva fez uma propaganda, João, e disse que o Brasil tinha que se orgulhar porque tinha pago o FMI?
O que aconteceu nesse processo? A gente não tem mais dívida externa. O Brasil pagou a dívida externa e agora empresta dinheiro para o FMI. Esse foi o maior golpe de traição na nação brasileira. Vou explicar por quê. Porque o governo, na época, ele emitiu títulos. Esses títulos brasileiros e arrecadaram dinheiro e fizeram esse título a 19%, prometendo pagar 19% de juros. A dívida com o FMI, João, Sandra Cassaro e caro ouvinte, nós pagávamos 4%. Então, como é que você, trabalhador, ganha R$1.000, fez um empréstimo na esquina, eu deixo de pagar você, João, que estou devendo 4%, para pagar 19% para Sandra Cassaro. Isso não é um crime? Alguém ganhou dinheiro com isso e não foi o povo brasileiro. E quem paga a conta é o povo brasileiro. Além disso, vou contar outra história. João e Sandra e caro ouvinte. Em 1988, na nossa Constituição brasileira, a Constituição brasileira anterior, ela delimitava os juros da dívida anual. E na reforma política, na Constituinte de 1988, foi passado em primeiro turno todas as leis. E no segundo turno ficou para fazer as correções e não ser votada mais leis novas, que já tinham passado no primeiro turno. E um deputado teve uma ideia de juntar 2 artigos da Constituição, se eu não me falo, o 171 e o 173, que tratavam da questão bancária. Apareceu alguém na época... O artigo 171 já diz tudo, né? 171. Olha o que aconteceu. Não passou pelo Congresso Nacional, foi colocado a revelia, se você procurar isso nos anais do Congresso Nacional, não tem registro de mesa, não tem registro de sessão, não tem registro de votação, e aparece com uma assinatura. E essa assinatura era de quem? Do Nelson Jobim, ministro da Justiça da época. E o que impactava isso na nação brasileira? Simplesmente liberava os juros de credores externos. Porque a Constituição limitava que até 30% da arrecadação do Brasil era para pagar os juros, e aí também, se eu não me engano, até 4% ao ano. E o que aconteceu? Quando se rasgou isso, se liberou, e hoje nós pagamos 19%. Então, hoje nós estamos mais endividados do que naquela época. Então, imaginamos que hoje o Brasil, dos 100% que arrecada, 47,75% são para pagar juros e amortização da dívida. A dívida continua crescendo. Agora, o governo quer fazer a reforma da Previdência para o quê? Para esmagar a classe média e para que a gente fique escravizado, para sobrar dinheiro para os bancários, tanto na Previdência privada, quanto também para os juros da dívida pública. Concomitante a isso, a PEC 55, que é a 241, que é do teto, faz o seguinte: ela segura os gastos primários. Os gastos primários são os gastos com saúde, educação, manutenção da segurança pública, e os gastos secundários, que são os gastos de pagamento de dívidas bancárias. Ele limita os gastos primários, que é para usufruto do povo, e não coloca regras para o secundário, que é para pagar as dívidas. Então, mesmo que o país cresça, o dinheiro que for sobrar não pode ser usado em educação, saúde, segurança, por exemplo, porque existe um teto. Então, essa é a maior prova que nós estamos sendo governados por traidores da pátria. Essa é a maior prova que eles recebem dinheiro para isso, e o Nelson Jobim, quando fez essa ação dentro do Congresso Nacional, na Constituição de 1908, ele é ainda um agente da nova ordem mundial a favor dos banqueiros internacionais da FMI. Eu vou dar uma dica para vocês aqui. Vocês podem procurar no YouTube. O tema, João, é assassino de economia.
O cara era um agente que se infiltrava nos países para fazer os países se endividarem com o FMI. E o FMI diz o seguinte: eu te empresto, mas você vai ter que cortar gastos na saúde, você vai ter que fazer, como aconteceu na Grécia, e quebra a nação. Essa política da nova ordem mundial é para escravizar as nações através do dinheiro. Tem uma frase célebre do finado Rockefeller que diz o seguinte: que o inferno tenha o seguinte, que eu não quero saber quem governa o país. Eu quero saber se eu tenho o dinheiro dele e posso emprestá-lo. Então, gente, essa que não adianta a gente... Quem entra, vou ser mais franco ainda, gente, quem entra na jogada da reforma política está trabalhando para o governo do crime, está traindo a nação brasileira. Então, você vê alguns youtubers, por exemplo, você vê a reforma do MBL, a reforma do MBL, a Joyce Hasselman, não, mas a reforma política tem que ser assim. Ou seja, são mecanismos de controle sociais para manipular o povo para que se possa aprovar a reforma política de uma forma ou de outra, os banqueiros ganhando, a reforma da Previdência sendo para achatar a classe média. João, com você, João, estando caçado.